Agora vamos ao Líbano. O primeiro-ministro Nawaf Salam fez sua primeira visita em meses às cidades na fronteira com Israel neste fim de semana. Ele avaliou os danos de anos de combates entre Hezbollah e as forças de defesa de Israel. Saddam agora promete ampliar a presença estatal no sul. Ele afirma que vai restaurar serviços públicos, consertar estradas, água e energia, e terminar a missão do exército de desarmar o Hezbollah ao sul do rio Litani. A visita ocorre enquanto o Líbano enfrenta grandes necessidades de reconstrução e pressão crescente de apoiadores internacionais, como o Banco Mundial e a França, pelo controle total do governo. E para falar sobre a possível substituição da influência do Hezbollah, contamos agora com nossa correspondente sênior no Oriente Médio, Ariel Ozaran, com mais informações. O plano do Líbano de expandir totalmente a autoridade estatal sobre redutos do Hezbollah é realista? Bem, eles realmente não têm isso no sul. As forças israelenses, apesar de Nawaf Salam ter anunciado em várias ocasiões publicamente que as forças armadas libanesas têm controle total sobre o sul do Líbano, exceto pelas áreas sob controle israelense, isso simplesmente não é verdade porque Israel continua realizando operações. Seja ao atacar operativos do Hezbollah que estão se movendo de um local para outro, tentando reconstruí-los, ou ao atacar os próprios locais. Alguns já foram atingidos anteriormente, outros são depósitos de armas, locais de lançamento. Então, no final das contas, esse não é o caso, o que Salam diz. Mas ele está tentando defender esse argumento, não só internamente, mas também externamente, porque os fundos tão necessários que o governo libanês precisa para reconstruir. O Sul está condicionado ao desarmamento do Hezbollah. Então, se ele diz que eles estão conseguindo desarmar o Hezbollah, isso sinaliza aos estados do Golfo que o Líbano está pronto para receber fundos, mas no fim é uma batalha difícil. As forças armadas libanesas estão tentando, mas não estão fazendo tudo, não estão tendo 100% de sucesso. Muitas vezes é Israel que completa esses 100%. Então, eles têm controle efetivo? Sim. Eles têm controle real? Não. O que sabemos atualmente sobre a força do Hezbollah? O cessar-fogo já dura mais de um ano. Ainda há ataques frequentes de Israel dizendo que estão mirando na infraestrutura e no pessoal do Hezbollah, seja qual for a ameaça. Mas o Hezbollah conseguiu se reconstruir de alguma forma? Está tentando e Israel está observando essas tentativas com um olhar atento e, na maioria das vezes, está frustrando essas tentativas. Agora, precisamos entender que, em termos de infraestrutura do Hezbollah, são posições para forças terrestres, seus postos de observação. Também existem locais de lançamento, muitos deles no sul do Líbano, aqueles que representavam uma ameaça direta às comunidades do norte de Israel. Esses foram em grande parte destruídos, principalmente toda a infraestrutura que era necessária para realizar qualquer tipo de invasão terrestre em Israel. Mas em relação ao vasto arsenal do Hezbollah, que no início da guerra variava entre 150 e 250 mil foguetes, mísseis e projéteis, isso foi em grande parte destruído. Mas muitos dos que restam, estamos falando de algumas dezenas de milhares de foguetes de curto alcance e artilharia. Esses estavam armazenados ou escondidos em locais distantes da fronteira, no Vale do Beca, mais próximos de... mais longe do que o rio Alitani. Talvez, quer dizer, talvez até tão longe quanto o rio Awali. Então, Israel não foi atrás de 100% das capacidades do Hezbollah, foi atrás de 80%. Se quiser buscar os 20% restantes, pode, mas creio que tenta isso junto das Forças Armadas libanesas. Tudo bem, fique conosco. Voltamos em breve. Agora, vamos falar sobre uma batalha judicial após um dos ataques civis mais mortais da guerra em Israel. 8 famílias, cujos filhos morreram após um foguete do Hezbollah atingir um campo de futebol em Majd al-Shams, estão processando o grupo terrorista. Elas estão exigindo responsabilização na justiça. As famílias abriram esse processo histórico em Jerusalém, buscando cerca de 23 milhões de dólares em indenização pela lei israelense de compensação por terrorismo. Agora você deve se lembrar desse ataque horrível em julho de 2024. Ele matou 12 crianças e feriu dezenas de outras. Quando um foguete do Hezbollah, fabricado no Irã, atingiu um campo onde crianças brincavam, advogados alegam que foi lançado deliberadamente do sul do Líbano.
mais processos devem ser abertos pelos sobreviventes nos próximos dias. As famílias afirmam que o processo não trará seus filhos de volta, mas elas esperam que isso envie uma mensagem muito clara de que ataques contra civis serão perseguidos não apenas militarmente, mas também legalmente e de forma implacável. Bem, a Arábia Saudita rebate fortemente as acusações de antissemitismo, insistindo que sua recente ofensiva midiática contra Israel é política, não contra judeus. Uma fonte próxima à família real saudita disse à emissora israelense Kan que o reino quer paz e normalização. Segundo essa fonte, Riad critica a política do governo israelense, não a religião, e qualquer acordo depende da criação de um Estado palestino viável. Afirma que o primeiro-ministro Netanyahu é quem impede o avanço. Esses comentários aparecem enquanto a mídia saudita aumenta ataques à chamada entidade sionista, preocupando grupos judaicos como a Liga Antidifamação, que alertou sobre declarações com clichês antissemitas. A mensagem ressalta a tensão entre as ambições da Arábia Saudita por paz regional e a realidade da guerra e política local. Agora, Hussein Abdul Hussein se junta a nós. Ele é pesquisador na Fundação para a Defesa das Democracias. Quão crível é a alegação da Arábia Saudita de que essa crítica é política e não antissemita? Desculpe. E na sua opinião, onde está sendo ultrapassado o limite aqui? Bem, não, eu acho que é ambos. Eu acho que há uma mistura entre o que é político e o que é antissemita. E sabe, antes de eu vir aqui, eu acabei de compartilhar nas redes sociais um dos editoriais que coloca o Holocausto, os judeus, sionismo. O editorial sugere que o sionismo abusa e explora os judeus e o Holocausto para ser violento, para expandir, para colonizar, todas as coisas ruins, todas as acusações que eles fazem contra o sionismo. Então, não vejo nenhuma diferença entre os dois. Eu gosto do que eles estão dizendo. Além disso, outro ponto, deixe-me dizer aqui, que não faz sentido um país dizer que o nosso problema é com uma pessoa ou com um soberano do seu país. Se isso acontecer, isso significa que Israel também pode dizer: bem, ficaremos felizes em assinar a paz com a Arábia Saudita, mas somente se MBS deixar de ser príncipe herdeiro e vocês substituírem o seu príncipe herdeiro. Não é assim que funciona a relação entre estados. E você sabe, Netanyahu pode estar no poder, pode voltar ao poder, pode não estar no poder. Sabe, as desculpas que eles estão dando simplesmente não fazem sentido. Sabe, eu acho. Uma das perguntas que muitos israelenses têm, e na verdade toda a região, é se a Arábia Saudita está realmente interessada em normalizar relações com o Estado de Israel. Ou talvez seja mais sobre se reposicionar regionalmente com os Estados Unidos? Olha, eu acho que por um período de tempo, né, os sauditas realmente tiveram um interesse genuíno na paz. E esse interesse surgiu não da política, mas da economia. Mohammed bin Salman buscava transformar seu país de dependente do petróleo para uma economia de serviços e conhecimento. E para ele conseguir isso, a normalização com Israel teria sido uma grande combinação para a política dele. Acho que nos últimos meses, ou provavelmente anos, ele provavelmente percebeu que isso não vai acontecer para ele. Que ele não consegue mudar ou transformar a economia e por isso está voltando ao plano antigo, Você simplesmente apoia algumas tendências islamistas e apoia ou não se importa com o antissemitismo e não se importa em criticar Israel, os sionistas e os judeus. Coloque todos juntos e critique todos juntos. No final das contas, o que isso nos diz sobre o futuro da região e a posição de Israel no mundo árabe atualmente? Eu não acho que isso mude muita coisa. Olha, você sabe, Israel existe há 77, 78 anos e não teve relações com a Arábia Saudita. E eu acho que Israel pode facilmente viver mais 77 ou 78 anos sem ter relações com a Arábia Saudita. Os sauditas precisam aceitar a ideia de que a paz com Israel é um benefício mútuo para ambos os países. Assim como Israel se beneficia da paz com os sauditas, estes também se beneficiarão da paz com Israel. Eu não acho que os sauditas chegaram lá ainda, e eles ainda veem isso como se fosse uma recompensa que os sauditas estão concedendo a Israel. Enquanto esse for o pensamento, acho que o status quo vai continuar.